Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. A paz do Senhor, meus amados irmãos, graça e paz seja da parte do Senhor Jesus para com todos os servos do Senhor, os pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, obreiros, obreiras, bispos, apóstolos, de diversas denominações, de diversas igrejas. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Silva, pastor do Ministério Sal da Terra. É um prazer muito grande, irmãos, fazer essa live aqui junto de vocês neste momento, até porque eu quero trazer uma palavra, uma revelação da parte de Deus para a igreja de Jesus na face da terra. A igreja do Senhor Jesus, ela foi implantada na terra para causar impacto, diferenciações entre pessoas e pessoas, entre casos e casos, para fazer entender o que é verdadeiro e o que é falso. O evangelho difundido pela igreja, segundo nos afirmou Jesus Cristo, veio trazer espada na terra para dividir, para cortar,
fazer sentir e até mesmo despertar aqueles que dormem. Nós somos brasileiros, vivemos em um país de uma história muito extensa em suas narrativas, um país construído por escravos, por negros, índios, portugueses, europeus. O Brasil hoje, segundo o IBGE, é um país de 212 milhões de brasileiros. O Rio de Janeiro, onde nós vivemos, eu, pelo menos, moro no Rio, pastoreio no Rio, e esse Rio de Janeiro, que é chamado de terra, cidade maravilhosa, ela é afetada por várias situações. É uma cidade onde os demônios se levantam com muita fúria contra a igreja do Senhor Jesus. Os evangélicos no Brasil, entre os pentecostais, neopentecostais, tradicionais, simpatizantes, somos uma totalidade de quase 16 milhões de pessoas que acreditam na atuação do Divino Espírito Santo. Nós temos hoje uma democracia que nos dá o direito democraticamente de liturgias de culto, de manifestações espirituais, de realizações de cruzadas, conferências, simpósios, vigílias. Temos muitos vigilhões avivados por aí afora. Temos homens renomados que têm seus trabalhos pentecostais, seus trabalhos de evangelismo, seus trabalhos de conferência pelo Brasil afora. Temos amigos que conferem a santa palavra do Senhor num dos maiores movimentos, conhecido como os Gideões Missionários da Última Hora, em Camboriú, Santa Catarina. E neste meio chamados evangélicos, notamos que doravante falta conhecimento e sabedoria nas expressões, na prática, e há também falhabilidades na fé. Porque o próprio Senhor Jesus, certa vez ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É claro que a Bíblia, na cabeça de algumas pessoas, é um livro complexo de se entender. Mas para nós, os bacharéis, os hermeneutas, que levaram anos e anos
os exegetas sentados em uma cadeira de uma faculdade para aprender, não para se exaltar, se ensoberbecer-se e diminuir aqueles que mal sabem ler o beabá, tem estes acadêmicos têm hoje a responsabilidade de passar na fidedignidade o que é verdadeiro, o que é fidedigno, explicitamente falando à luz da palavra do Senhor. E há anos e anos, nestes mais de 100 anos que a Assembleia de Deus foi fundada no Brasil, a primeira Assembleia de Deus, ela surgiu em Belém do Pará. Os missionários que vieram, Daniel Berger e Gunnar Wingli, eles tiveram um trabalho excepcional, ótimo. John Wesley, que fundou a Metodista Wesleyana, a Igreja Wesleyana, e os batistas, os pentecostais, os tradicionais. Hoje, no ano 2020, nós temos vários ministérios, várias denominações, ministérios aqui, ali. Temos os nossos irmãos da restauração, que mantém uma tradição muito forte, porém com falhabilidades também, porque as vestes, as indumentárias não cobrem as falhas humanas. Quero grifar isso. Vou repetir: as indumentárias, elas não cobrem as falhabilidades humanas, seja de qualquer líder que for. Porque o pano, no dia do arrebatamento, no dia da epneia, porque a expressão grega, ela tem duas: parousia, aparição, e epneia, rapto. No dia do rapto, segundo os Coríntios, capítulo 15, versículo 52, em um piscar, em um momento, átomos, em um momento, em um abrir e piscar de olhos, a trombeta soará. Nós, os mortos, ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com Ele nas nuvens dos céus. Jesus virá secretamente. Ele virá como ladrão. O ladrão não avisa quando ele vai entrar na sua casa. O ladrão, ele simplesmente vem com um propósito: roubar, levar aquilo que é de grande importância e deixar o dano para trás. Então, Jesus, no bom sentido, ele virá como ladrão no dia do arrebatamento. Mas hoje ainda eu não vou falar sobre o arrebatamento. Hoje eu vou falar sobre este movimento paranoico de ideias sobre um fato que está ocorrendo em vários países. O nosso planeta, que é conhecido como Geode, planeta, pedra, grande rocha, Geode, um planeta com cerca de 7,5 bilhões de habitantes. Hoje ele está ameaçado, como já houve outras ameaças. Nós tivemos no Zaire vários tipos de doença, ebola, no Zaire, da África. Nós tivemos a proliferação da AIDS, o HIV. A sociedade ficou espantada. Nós tivemos aqui a Zika, chikungunya. Nós tivemos a dengue. Mas parece que agora a população, a igreja, os pastores, as autoridades, o governador, vou citar até o nome dele, Wilson Witson, governador do Rio de Janeiro, nosso excelentíssimo presidente, Senhor
Jair Messias Bolsonaro. Estas pessoas, os líderes evangélicos, pastor Silas Malafaia, pastor R.R. Soares, Bispo Macedo, homens renomados, homens que ficaram famosos pelas expressões de mídia e pelo seu capitalismo. Hoje fica até meio difícil para você chegar perto de um homem desse. Ele vive cercado de seguranças. Os seguranças dele... Vou fazer aqui uma comparação, não sei se vai agradar, mas eu sou profeta, eu não estou aqui para agradar o homem. Deus me levantou para me falar a verdade. Tem mais segurança de carne do que propriamente confiança nos anjos, porque diz a Bíblia que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Mas esses homens, eles confiam mais no pitbull, mais no segurança, aquele policial que está ali fazendo a segurança com uma 9mm na cintura, é neles que eles confiam. Pois bem, vamos deixar esse assunto de segurança de pastor renomado para lá. Meus seguranças são os anjos, tá? Então essa conturbação da sociedade, quero mandar aí um forte abraço para as pessoas que estão entrando aí na live, a obreira Jéssica, que Deus abençoe a sua vida, as demais pessoas que estão nos assistindo agora na live. O assunto que eu vou trazer aqui vai dar polêmica, eu sei que vai dar polêmica. Sabe por quê? Vai mexer com pastores daqui de Seropédica, vai mexer com pastores de Cabo Sul, vai mexer com pastores do 32, vai mexer com amigos, vai mexer com inimigos, vai mexer com pessoas que se acham sabichões do evangelho, pessoas que se acham ser os experts da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela só tem 66 livros, 1.173 capítulos, 31.187 versículos, 597 bilhões, 486 milhões de letras. É só isso. E tem pessoas que acham que vai dominar a Bíblia de um dia para o outro. Vai ali no monte, dá 2 rodadas e já volta sabichão para dentro da igreja. Aí começa a fazer uma porção de pataquada e isso e aquilo. Essa é outra história. Aí nós vemos aí uma porção de ministérios definhados. Pessoas que não conseguem progredir. Pessoas que não conseguem fazer discípulo, não conseguem fazer rebanho, não conseguem aumentar a sua igreja, não conseguem progredir na vida, não conseguem prosperar. Por quê? São pessoas que não ampliam o seu conhecimento. São pessoas que não submetem ao ensinamento. Ele não consegue ver alguém superior a ele, que sirva para ele de referência. Uma máxima filosófica falada por Mahatma Gandhi. O nome Mahatma Gandhi vem de uma tradução indiana que significa uma alma inteligente. Mahatma Gandhi foi um indiano pacifista que morreu assassinado por um estudante lá na Índia. Ele disse assim, uma máxima filosófica, ele disse assim: não há ser que não seja no ser, porque quando eu olho para você eu me vejo, porque somos referência dos outros. Então, nós precisamos de alguém. O filho precisa de referência do pai. Tem uns pais aí que servem de péssima referência para os seus filhos. Na igreja é um santo. Na igreja pula, rodopia, fala em mistério, vê anjo, vê querubim, vê serafim, mas dentro de casa ele é um péssimo pai, é um péssimo marido, é um péssimo amigo, péssimo parente. O líder, ele tem que ter esse cuidado, porque a sua igreja, ela vai nascer no meio da sua parentela. A sua igreja, meu amado, ela vai crescer na tua casa. Então, as tuas primeiras ovelhas, tua mulher, teu enteado, teu filho, tua filha, teu irmão, tua irmã, tua cunhada, teu cunhado, tua sogra. Você que não gosta de sogra,
Ganha sua sogra para Jesus que você vai ver a benção que ela vai ser na sua igreja. Mas infelizmente o camarada morou na casa da sogra, comeu da comida da sogra, dependeu da sogra e hoje não fala com a sogra hoje tem demônio. É outro assunto, deixa esse negócio de sogra para lá. Vamos continuar na linha de raciocínio sobre o coronavírus, que está causando esse pandemônio na sociedade. Essa conturbação. Abre igreja, fecha igreja, obedece governador, não obedece governador. Isso é outra história, amados. E o teclado tá ligado aqui. Então essa aí é uma outra história. A história é a seguinte: coronavírus. Coronavírus está aterrorizando a sociedade de vários países. Coronavírus, conhecido como Covid-19, porque em 2019 ela se despontou com uma facilidade de contágio, de contagiar as pessoas. E o Rio de Janeiro hoje, as maiores capitais do Brasil, São Paulo, Rio, Minas Gerais, elas estão debaixo de decretos. Os governadores, os prefeitos, os governantes estão determinando determinados decretos. Tipo, alguns idosos, pessoa quando fica idoso, alguns deles ficam meio teimosos. Eu não sei se você aí conhece algum idoso. De repente você tem na sua família um idoso teimoso. Eu não sei se você conhece, mas existe idosos teimosos. Então tem um decreto que já estabeleceu: idoso que for pego nas ruas em determinados movimentos, determinadas horas, vai pagar multa. Com mais de 60 anos, é claro. Com mais de 60 anos. As linhas de transporte de ônibus de algumas cidades, de alguns municípios, deslocamento, Central do Brasil, coisa e tal, a partir de hoje, meia-noite, vai ser cancelado, vai ser interrompido. Em algumas repartições, jogo de futebol, partidas, campeonatos, foram suspensos. Surgiu um burburinho no meio das redes sociais sobre o fechamento de igrejas. E apareceu logo líderes se manifestando, dizendo: não, eu não vou fechar minha igreja, eu não vou parar os cultos. E outros falando: não, tem que parar porque tem que obedecer. Então começou-se ali um confronto de ideias acerca de obedecer. Os líderes, as autoridades da terra, porque é bíblico. E tinha outros defendendo que evangelho, por várias vezes, passou por espleitas em que as pessoas tiveram que extrapolar as autoridades. E agora? Fecha a igreja, irmão. Vem o decreto. As igrejas evangélicas têm que ficar fechadas. As igrejas evangélicas não podem ter cultos. As igrejas evangélicas que aglomeram mais de 50 não poderão mais fazer os seus cultos. E aí, meu pastor, vai fechar? Vai obedecer? Ou vai continuar aplicando a sua fé no Deus que você serve? Deixa eu colocar uma coisa. Eu ouvi
nas redes sociais coloquiais de alguns pastores dizendo: não, porque Deus avisou que ia passar o anjo da morte lá no Egito, tinha que botar lá o sangue do cordeiro no portal, e quem tivesse sangue lá não morria, coisa e tal. Então Deus falou: não saia para fora, usando essa passagem para falar sobre isso. Mas eu também encontrei na Bíblia, várias vezes na Bíblia, pessoas enfrentando a autoridade. Moisés enfrentou a autoridade por não aceitar o decreto. Daniel enfrentou autoridade por não aceitar decreto. Jesus enfrentou autoridades por não aceitar decretos. Paulo, lembrei também de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi lançado na fornalha por não aceitar se dobrar perante a estátua. E o apóstolo Paulo foi várias vezes sentenciado, uma vez por fé. Uma vez ele fez a sua própria defesa, porque ele era missifista. O missifista era um camarada que defendia tese teológica e tese filosófica. Eram os advogados nos dias de hoje. Eu falei sufistas, eu não falei surfistas. Eles eram sufistas. Era uma linha de acadêmicos que vinham da escola de Platão, pela qual Gamaliel era um mestre e foi o professor do apóstolo Paulo. Paulo foi um grande teólogo. Paulo foi um exegeta de marca maior. Para quem não sabe, exegese e hermenêutica são artes científicas de interpretações e também para contextualizar textos escriturísticos da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ela tem vários tipos de linguagem. A Bíblia Sagrada tem linguagem tipológica. A Bíblia Sagrada ela tem linguagem simbólica, figurada. Ela tem uma linguagem literal, foi essas linguagens que Jesus usou em todo o seu ministério. Linguagem literal, linguagem figurada, linguagem tipológica. Ele usou hipérbole, ele usou sínodeque, ele usou também palavras metafóricas em metáforas. O livro de Gênesis está escrito, ele foi escrito, o livro de Gênesis, vou repetir, foi escrito por Moisés. Moisés escreveu Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios, correto? Gênesis, origem, começo. Êxodos, saída, partida. Levíticos, santidade, separação. Números, numeragem, contagem. E Deuteronômios, que significa repetição da segunda lei. Repetindo a lei. Então Moisés escreve estes livros. E o livro de Gênesis, que para mim é um livro mais difícil de se entender. Em outra live eu vou dizer por que o livro de Gênesis é um livro muito difícil. De repente é até mais do que o livro de Apocalipse, que é uma outra história que eu vou trazer aqui. Muitos pastores, pregadores não entram no livro de Apocalipse porque não sabem nada. Quando entra ali no capítulo 3, no capítulo 4, 5, 6, no 9, então esquece. Esquece. Eu gostaria de ouvir um pastor pregando o capítulo 9 de Apocalipse todinho. Tá bom? Não estou desafiando ninguém, não estou desmerecendo ninguém. Mas eu gostaria um dia de sentar dentro de uma igreja e ouvir uma pregação dentro do capítulo 9 de Apocalipse. Tá? Eu sei qual é a história que está lá. Eu gostaria muito de ver alguém dentro do capítulo 9 de Apocalipse, que é o livro da revelação. Anjo, meteoro, gafanhoto, nuvens, explosões, raios, trovões, pestes, anjos, terremotos, avalanches, maremotos. O livro de Apocalipse é um livro tão enigmático, que as pessoas têm medo de pregar nele. Medo e requer também um certo conhecimento. A teologia até aplica a escatologia, que é dois vocábulos gregos, scatos, né? Tratado das coisas dos últimos dias. Scatos, tratado. Logia, estudos. Tratado das coisas dos últimos dias. Escatologias.
que é o estudo que trata do livro de Apocalipse, livro de Daniel, livro de Joel, livro de Mateus, os livros que trazem as revelações das coisas dos últimos dias. Meu irmão, eu estou falando sobre o coronavírus, estou falando sobre esse impasse, esse nervosismo, essa falta de esclarecimento dos pastores, tá? Das igrejas. Então eu estou aqui para explicar para o meu irmão, tá bom? Eu estou aqui para explicar para você como você vai se comportar nos dias de hoje com relação a essa movimentação permitida por Deus, cumprimento da palavra. Não se esqueça disso, que tudo isso que está acontecendo é cumprimento da palavra, porque Jesus disse: e ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestes, doenças, tá? Em vários lugares, mas ainda não é o fim. Lá no final diz, mas ainda não é o fim. Tá vindo umas coisas aí. Vamos embora, vamos tocar o barco. Então, meus amados, o livro de Gênesis, ele está escrito em uma linguagem antropomórfica, que é uma linguagem que Deus usou, Deus divino, todo-poderoso, Yahvé, né, é o Elohim, né? Jeová é o Elohim, o Deus poderoso, todo criador. Ele usou uma linguagem antropomórfica para nós entendermos como tudo começou. Então, o que acontece? Hoje, algumas pessoas, elas preferem espiritualizar, elas vão lá para o meio do culto. Existe até alguns cultos que não tem uma ordem de liturgia. Sabe o que é liturgia? É a organização do culto. Começa a falar isso para algumas pessoas. Esquece negócio de liturgia. Eu fico nervoso, fico chateadíssimo quando eu vou em algum lugar que eu vejo uma desordem, instrumento desafinado, gente sem reverência à palavra do Senhor, pastores, um banana que não sabe botar ordem dentro da casa, apesar que ele não bota ordem nem dentro da casa dele, ele vai botar ordem na casa de Deus. Como? Né? Põe em ordem a sua casa. O homem de Deus, ele tem que botar ordem dentro da sua casa. O rebanho cobra, o ministério cobra. Por que, irmão, que nós somos cobrados? Porque nós temos o bordão na mão. Nós temos o cajado na mão. E o nosso dever é dirigir as coisas da forma como a palavra manda. Hoje, vamos fazer aqui uma suposição. Presidente Jair Messias Bolsonaro, que se diz ser cristão, não quero entrar nesse assunto hoje, elabora lá um decreto, junto com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witson, fechar as igrejas. Eu pergunto para você aí, pastor, você fecharia a sua igreja por causa do coronavírus? Você fecharia a sua igreja? Você que tem aí 40, 50, 60, 70 pessoas que não estão com coronavírus, mas vem o decreto para fechar todas as igrejas, Camburão passando, toda hora passa uma patrulha, toda hora passa para fiscalizar, para ver se tem alguma igreja funcionando no domingo à noite, na quinta à noite, na quarta à noite, na terça à noite, na segunda à noite, na sexta à noite. Você fecha ou deixa a sua igreja aberta, irmãozinho? Responde para mim aí, bota aí na live aí, poxa. Quero ouvir a sua opinião. Você deixa a igreja fechada? Sua família em casa fechada? Você deixa o seu rebanho em casa sem buscar Deus? Eu quero lembrar que a democracia do meu país, ela me dá liberdade de culto, tá? Ela me dá liberdade de culto e as igrejas, elas estão pautadas, as igrejas que têm o seu CNPJ, que tem a sua convenção, que tem as suas documentações em dia, ela tem o direito legal de funcionar nos horários
imperturbáveis. Eu não estou falando daquelas igrejas que tem aquelas baterias, aquele inferno de bateria que essa molecada cismou de ser baterista agora de igreja. Eles causam um pandemônio dentro da igreja. Pá, pá, pá. Eu nunca vi tanta desordem de instrumento. E olha que eu sou músico. Eu toco vários instrumentos. Eu nunca vi tanta desordem, tanto desafinamento. Guitarra desafinada, bateria desafinada, contrabaixo desafinado. Ligação. Eu nunca vi tanta gente. O irmãozinho tá me ligando aqui, por isso que eu botei a mão aqui. Tem umas pessoas que querem falar comigo, mas daqui a pouco eu atendo elas. Deixa eu terminar essa live. Então, meus amados, fecha a igreja. Fecha. Na minha opinião, tem muita igreja, existe muita liderança que não deveria existir. Por quê, pastor Carlos? Porque são lideranças que não foram estabelecidas por Deus dentro do tempo. E agora? Mas tá aí, abre lá uma lojinha, abre lá uma garaginha, abre lá isso, e Deus opera. Por que Deus opera, pastor? Porque Deus é misericordioso e estamos na época da graça. Mas o pastor, a pastora que está lá, passou à frente de Deus, não era tempo dela pastorear, ia chegar ainda. Mas o nervosismo, profecia, ou profetada, ou visagem, ou revelagem, foi tão forte, falou tão alto, que ela decidiu abrir. Aí fica aquela porção de mal informado seguindo aquela pessoa ali, sabe que não tem know-how. Saiu já lá da outra igreja, não saiu debaixo da bênção. Às vezes Deus permite certas coisas no meio cristão para poder a azeitona ser imprensada mesmo, porque, irmão, só se produz azeite quando há uma imprensa. Sabe aquela história da prensa, do lagar, da prensa com os pés na azeitona para poder produzir o azeite? É mais ou menos isso. Hoje o Brasil está passando por isso. Então, amados, fechando essa questão do coronavírus. Coronavírus aqui agora. E não tem medo do que eu vou falar. Coronavírus só vai pegar em quem não tem vida com Deus. Coronavírus só vai contagiar gente que não está debaixo da proteção do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, ela tem 32 mil promessas. 8 mil promessas. 8 mil promessas. É para a igreja. 8 mil promessas é para a igreja. E uma das promessas está lá em Deuteronômios. Está lá no livro de Deuteronômios, que diz que bendito serás o fruto da sua terra. O Senhor te porá como cabeça e não como cauda. Estarás por cima e nunca por baixo. Essa promessa foi para Israel, mas ela atinge a igreja no tempo da graça, porque nós estamos na dispensação da graça. Quer mais promessa? Está lá em Números 23:19. Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria? Ou falaria ele, não confirmaria? Quer mais promessas? Está lá, segundo as Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quer mais promessa? Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolação ele efetuou na terra. Diz lá, ele faz cessar a guerra, quebra o arco, despedaça a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está com medo de coronavírus?
Você já pensou se vir um decreto no Brasil, como tem decreto lá fora, de cortar a cabeça? Você já pensou se tivesse aqui um grupo, como tem lá na Venezuela, tá? Lá na Bolívia, no Chile, um grupo chamado Sendeiro Luminoso, que entra dentro da igreja, mata pastor, dá tiro, joga bomba, joga coquetel molotov dentro da igreja, incendeia. Tá com medo de coronavírus, uma gripe que os anticorpos do corpo, ele mesmo expulsa. Não tem. Coronavírus não tem remédio para curá-lo. Sabe o que cura coronavírus? Oração, estado de espírito. Aquilo, o remédio está lá em Josué capítulo 1, versículo 8 em diante, 8 e 9. Não te mandei eu? Esforça-te. Tem bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É repreender esse espírito de baixo astral, essa cabeça baixa aí, essa opressão, essa falta de autoestima, e pedir a Deus para que o Senhor levante a sua autoestima, levante a sua cabeça, meu irmão. Um homem de Deus e uma mulher de Deus que está debaixo da oração, está debaixo do jejum, está pautado na palavra, esse homem de Deus não pega doença, esse homem de Deus não pega coronavírus, esse homem de Deus, ele está debaixo de uma promessa, está lá no Salmo 91, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito. Amém, irmãos? Fez sim, tá lá em João, tá? A Bíblia ela só tem 31.187 versículos, só isso, e eu consegui memorizar na minha cabeça, porque segundo a ciência o homem consegue memorizar 5.000 dados por dia, Então, o que acontece? Lá em João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse assim: se a minha palavra estiver em vós, e se vós estiverdes ligado em mim, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Uma das igrejas que estava sendo perseguida, que era a igreja de Filadélfia, sabe o que Deus falou para ela no capítulo 3, versículo de número 10? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da prova. Olha que promessa que Jesus, não foi São Jorge, não foi Iemanjá, não foi o Papa, não foi o vidente, não foi a irmã Carochinha lá da profecia, não foi o irmãozinho que fica rodando o tempo todo que falou isso, não. Foi Jesus, meu irmão, que falou. Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que há de vir para experimentar todos os habitantes da face da terra. Eu quero mandar um forte abraço aí para o meu irmão, o missionário que está nos assistindo. Quero mandar um forte abraço para o pastor que está nos assistindo. Quero mandar um forte abraço para a missionária que está nos assistindo. Dá um glória aí vocês aí. Vou deixar uma palavra forte sobre o coronavírus. A igreja, ministério, Sal da Terra vai ficar aberta com decreto ou sem decreto. E eu quero mais que o coronavírus se exploda. Sabe por quê, irmãos? A enfermidade, ela não é maior do que o poder que está nas mãos dos sacerdotes. Cadê os sacerdotes agora que ficam no... Peraí. Cadê os pastores que vivem no monte orando? Mostra aí a sua mão aí. Cadê a unção que Deus colocou na sua mão aí? Pega as pessoas da sua igreja que você acha que está com coronavírus, ora por elas para Deus curar. Ué, agora tem que ficar dentro de casa, fechar a sua igreja? Cadê a unção que Deus te deu? Cadê as missionárias
que no meio do culto roda, 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 roda. Eu até gosto, eu acho legal esse negócio de movimento pentecostal, os vigilhões, aí faz aqueles vigilhões, aí bate pandeiro que o camarada vai lá, canta 50 corinhos, fica lá, porção de gente rodando, roda, 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 roda. Aí me leva aí na tua igreja para me pregar sobre rodar. Você vai ver a droga que você vai arrumar para você, filho. Sabe por quê, amados? Evangelho não é essa bobagem que as pessoas estão apresentando. Evangelho é muito sério. Tá cheio de meninos no evangelho. Tá cheio de meninos, meninas no evangelho. Gente que não tem discernimento, não tem discernimento se a língua estranha está vindo de Deus, não tem discernimento se a profecia está vindo de Deus, não está tendo discernimento se o camarada que veio pregar, se ele tem vida no altar, se ele está legalzinho com a família, não está tendo discernimento, pecado está comendo solto na igreja, adultério nos púlpitos, gente, toda hora, essa rapaziada quer uma garotinha diferente, são os lobinhos de dentro da igreja. Ele tá ali, naquele ocrinho dele, naquele olhazinho dele, falando em línguas, mas ele tá mirando, e detalhe, ele tá mirando alguém, ele fala, opa, peraí, eu vou ficar aqui porque aqui deve ter uma namoradinha pra mim. E detalhe, não é namoro cristão não, o namoro desses caras depois que termina o culto é namoro terrível, é namoro diabólico. Se você demole, viu, irmãzinha? Você vigia, porque esses camaradas são santos dentro da igreja, mas se você der a mão para ele dizer, eu sou sua namorada, ele vai te carregar pro escuro e ali vai acontecer coisas que até Deus duvida. Então abre o olho, sabe por quê? Tá cheio de lobo da igreja, os camaradas em nome de Deus. Eu não vejo mais profeta cobrando conserto das igrejas, eu não vejo mais vaso dizendo, Deus quer um conserto aqui. Eu não vejo mais pessoas dizendo, olha, Deus me revelou que tem gente em pecado. Na minha época, vigília, as pessoas entravam desconcertadas e saíam consertadas, chorando e arrependidas de seus pecados. Hoje a rapaziada vai para ficar de brincadeira, fica zombando aquela andação dentro da igreja. É os vigilhões que tem por aí, os minis vigília. Não me convida para pregar na sua mini vigília, não. Você vai ver o problema que você vai arrumar para você. Sabe por quê, amados? Estão brincando com o evangelho de Jesus. É uma bagunça. O evangelho do Senhor. Gente fundando o ministério para viver, não quer trabalhar. Que digno é o obreiro. Quando Paulo falou, Paulo estava falando sobre aqueles apóstolos que largaram famílias, que largaram tudo para difundir o evangelho, como ele. Mas mesmo assim, Paulo era fabricante de tenda, e ele mesmo disse, eu faço isso para não ser pesado aos nossos amados irmãos. Tem uma leva de pessoas andando por aí que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer uma faculdade, não quer fazer um curso, quer namorar. Vai dar o que para essa menina de futuro? O camarada não tem nenhuma profissão, não sabe emboçar uma parede, não sabe fazer um encanamento, não sabe nada. Aí roda para lá, roda para cá, porque eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus. Todo mundo é homem de Deus. Tá cheio de vagabundo dentro da igreja. Igreja não é uma repartição pública para ficar repartindo oferta e dízimo com gente que não quer trabalhar, não. Vou repetir. Igreja não é repartições públicas para ficar dividindo dízimos e ofertas com gente que não quer trabalhar. O camarada vai vir na sua igreja fazer uma campanha, abençoa ele. Abençoa ele. O camarada veio pregar, abençoa ele. E detalhe, se ele cobrar, dispensa ele. Ah, vou fazer isso. Cobrou, dispensa. Obra de Deus não se cobra. Obra de Deus, ou você faz por amor,
ou então não entra nessa de cobrar não. De graças recebeste, de graças dai. Tá lá os pastores, conheço uma porção de pastor que trabalha. Eu conheço, eu posso dar nome aqui, eu tenho vários amigos pastores que trabalham. Conheço pastores também que não trabalham. Ele vive da obra. Mas ele ralou, ele tem história. O camarada chegou na igreja, encontrou tudo prontinho, já quer comer da gordura das ovelhas. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Então, o que que acontece? Você, de jeito nenhum, abra espaço para estas estapafúrdias ideias em nome de Jesus, porque Deus está me revelando. Deus mandou falar com o Senhor. Olha só, olha as ideias. Então quer dizer que Deus mandou o mensageiro, passou pelo pastor, foi lá no camarada, foi lá na irmã, falou com ele, mas não falou com o pastor. A Bíblia diz que ao anjo, Apocalipse, ao anjo que está em Esmirna, ao anjo que está em Pérgamo, ao anjo que está em Tiatira. Então, irmão, deixa de ser bobo. Organiza a sua igreja, bota esses lobos para correr. Tem uma rapaziada aí que não vai te render nada. É claro que tem uns meninos sérios no evangelho. Eu não tô sendo aqui ataxativo, não. Eu sei que existem meninos, moços, pessoas, mulheres, homens, pastores, pessoas que estão levando o evangelho a sério. Eu sei, no Facebook tá cheio de gente séria de Deus, mas eu nunca vi tanta pataquada, tanta bobagem, postagem, coisa boba, gente que perde o tempo o dia todo com o celular na mão, gente que fica o tempo todo na internet, nunca fez uma live para despertar a igreja, só escreve bobagem, só compartilha besteira. Vigia, consagra a sua vida. Coronavírus tá aí. Coronavírus é uma provação para pessoas que não querem compromisso com o evangelho. Amém, amados? Então deixa eu colocar isso bem claro antes de terminar essa live. O Ministério Sal da Terra não vai fechar. O Ministério Sal da Terra, Igreja de Impacto, que fica aqui em Jardim Paraíso, ela vai se manter aberta nas quinta-feiras. Que por sinal tem tido um trabalho de impacto, um trabalho ótimo. Nós temos ali uma equipe de irmãos que consagram, que levam o evangelho a sério. O pastor, ele é o espelho dos seus. O pastor, ele é a referência do. Se existe alguém aí que está sem igreja, quiser me ter como referência, não quero me exibir não, mas você vai ter uma ótima referência. E aqueles que saíram de perto de mim, sem a minha bênção, volta, recebe a minha bênção e continua a sua jornada. Você está aí fazendo fogo descer, mas você tem que vir aqui conversar comigo. Você está aí andando por aí, você largou aquele pastor lá, volta lá, se conserta lá na igreja onde você saiu, obrigado. Aquele mau entendimento, volta lá para você ser bem sucedido. Evangelho não é bagunça não, meus amados. Evangelho é sério. Então o Ministério Sal da Terra vai ser. Coronavírus, aonde bater, se tiver homem de Deus, ele vai sair. Se chegar gente contaminado, né, vai ser curado. Deus curou AIDS, curou câncer, curou a lepra de Naamã, ressuscitou Lázaro,
curou-se a cegueira de Bartimeu, lá na cidade de Jericó. Em Atos capítulo 5, versículo 15, a sombra de Pedro curava. Os aventais de Paulo curava. Cadê as curas? Cadê o irmão Valdomiro, hein? Cadê Valdomiro? Cadê as curas? Cadê os bispos? Cadê você, Bispo Macedo? Cadê você, Malafaia? As curas da sua igreja. Ué, o evangelho não tem cura? Dentro da Bíblia não tem cura? Vamos fazer uma reunião de pastores. Cadê os pastores aí que querem se reunir nos montes? Marca aí. Marca aí, entra aí um no zap do outro, um no face do outro. Sabe o que significa? Cada um quer ficar trabalhando no seu contexto separado. Entra aí na minha live agora, fala, Pastor Carlos. Vamos fazer uma reunião aí, vamos marcar menos uns 20 ou 30, 50 pastores no monte. Vamos vai mudar o quadro desse país. Cadê você? Bota a sua cara aí, irmão. Vamos orar. Você não é homem de Deus? Ou você só está confiando no seu grupinho? Evangelho não é grupinho não, amados. Evangelho é terra. Lá no céu não entra denominação, não. Lá no céu não entra gente de roupão. Lá no céu não entra gente de short. Lá no céu não entra pastor que anda de bermuda. Lá no céu não entra pastor que bebe. Lá no céu não entra pastor que rouba, que mente. 7-1, mentiroso, trapaceiro, sem vergonha. Lá no céu entra pessoas lavadas e redimidas no sangue do Cordeiro. Pessoas que renunciaram o seu velho homem. Seu velho. Evangelho é renúncia. Evangelho é um novo pensar, um novo agir e um novo sentir. Cadê os grandes homens? Cadê o meu irmãozinho, o apóstolo Agenor Duque? Cadê você, o irmão da cura? Vamos lá, entra aí, eu estou nas redes sociais, Cadê? Cadê o homem do paletó? Tem, cadê você, Tei? Quem? Tá escondido? Cadê os camaradas? Cadê os mocinhos lá de Camboriú? Os grandes conferencistas, pregadores? Ah, por sinal, se quiser me convidar para mim em Camboriú, eu vou, tá? Fique preocupado não. E outra coisa, não quero nada e nem pago nada para pregar aí. Não quero nada e nem pago nada para pregar em Camboriú. Eu já falei, evangelho não é negociata. Evangelho é para salvação de almas e mostrar à humanidade o caminho do céu. Evangelho não é meio de enriquecimento para comprar jatinho. Evangelho não é para ficar comprando helicóptero e nem emissora de televisão. Tem uns camaradas aí que encontrou aí a cadeira pronta, hoje canta de galo na rede social, quer pagar de brabão para todo mundo, mas é um Mauricinho. Pegou a cadeira do sogro. Pegou a cadeira do sogro. E tá aí hoje pastoreando. Então, amados, coronavírus, você vai conseguir vencer ele no joelho. Vá para a sua igreja. Se o seu pastor tiver com medo, fechar a igreja, pega aí o endereço aí da nossa igreja aí que está no meu Facebook. Depois eu vou deixar aí o endereço. Às quinta-feira eu te espero lá. Mas não vai lá para brilhar não, porque lá ninguém brilha não. Vai lá para receber uma palavra de impacto. Sabe o que é palavra de impacto? Não é essas baboseiras que você ouve por aí não. Tá cheio de gente aí que chega ali, porque Moisés, porque não sei o quê, porque João. Coloca uma coisa na sua cabeça, amados. Sabe qual é o verdadeiro mensageiro? É aquele que traz uma mensagem que envolve a vida dele e envolve a vida do povo que ele está prestando serviço para essas pessoas.
Esse é o verdadeiro mensageiro. Paulo fez a parte dele, Moisés fez a parte dele, Elias fez a parte dele, Timóteo fez a parte dele, tá? Nós temos vários personagens na Bíblia Sagrada, homens renomados, que fizeram grandes coisas, né? Nós temos o grande cientista Moisés. Moisés era um cientista, segundo Atos 6:22, um grande cientista formado em todas as ciências. Nós temos um grande estadista, Isaías. Temos também um homem muito letrado, quase que um PhD, Daniel, homem de espírito de excelência. Nós temos um teólogo, filósofo, um sufista, que foi o apóstolo Paulo, ensinado por vamos jejuar. Irmãzinha, se afasta desse prato de macarrão. Essa turma de crente que só pensa em hambúrguer, em churrasco, frango, Coca-Cola, comer. Povo, né, gente? Porque eu fiz o jejum. Mentira! Fez jejum nada. Porque eu consagrei, foi ali, ficou de brincadeira, não fez nada. Então, meus amados, nós temos de todo jeito, nós temos que de todo jeito entender que as doenças proliferadas pelo mundo afora é uma permissividade de Deus para com os desobedientes. Desobedientes. Amém? Que Deus os abençoe ricamente e abundantemente em o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Shalom Lahema, paz e prosperidade, do seu amigo pastor Carlos Silva, do ministério Sal da Terra. Se o sal se tornar insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta a não ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Que Deus abençoe.